agradeço. Ajudando a gente aí no culto aí, ó. Bênção de Deus. Irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Vamos abrir na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Segunda aos Coríntios. Capítulo 7, 8. Capítulo. Qual capítulo? Capítulo 9, segundo aos Coríntios 9. Capítulo 9. Os versículos são 7 e 8. Capítulo 9, versículos 7 e 8. Amém? Comparando no texto 12 ao capítulo 7 e 8. Cada ação boa, segundo que estiver proposto no coração, não contra o ser ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que temos sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Agora procede do 12 ao 15, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na forma dessa administração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto eles oram a vosso favor com grande afeto e virtude de surpreendente graça de Deus que é em vós. Graças a Deus pelo perdão elevado. Os irmãos, essa passagem que nós conhecemos de Paulo está falando ali sobre a oferta, sobre a coleta, né? Paulo escreve aí falando, né, com os coríntios, porque eles estavam em falta com a oferta. Eles haviam feito o compromisso de enviar ofertas para a igreja de Jerusalém, e eram até exemplo para outras igrejas. Outras igrejas estavam na igreja de Jerusalém, né, porque eles eram exemplo de generosidade. Eram pessoas, né, que acreditavam ali as ofertas e enviavam para outras igrejas para suprir a obra de Deus em outras igrejas também. Então Paulo está chamando a atenção desses irmãos de Corinto, falando com eles, vocês fizeram esse compromisso com a obra de Deus, estão falhando. Então Paulo diz, contribuam segundo o que estiver proposto no seu coração, segundo o compromisso que vocês fizeram com Deus, com a obra de Deus diante do Senhor. E ele diz, né, segundo o propósito do coração, segundo a intenção a qual vocês fizeram esse compromisso com Deus para suprir a obra da igreja dos santos, né? Ele diz, não façam isso com tristeza, não façam isso com pesar, né? Façam com alegria, porque Deus, Ele se agrada de quem contribui para a sua obra e tem prazer em contribuir para a obra. E tem prazer em ser um cooperante da obra do Senhor. É porque todos nós estamos aqui para cooperar com a obra de Deus. Amém. Para darmos frutos na obra de Deus, para suprirmos a obra do Senhor. E no versículo 8, Deus pode fazer com a humildade e a graça, a fim de que tenhamos sempre tudo, ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Então o Senhor falando com eles, né, falando com essa igreja, que era uma igreja exemplo até então, que Deus era poderoso para fazer que eles tivessem ainda mais. O Senhor ia abençoar ainda mais, para que eles fossem generosos para com a obra de Deus. Amém. Então Deus nos abençoa para que nós também abençoamos a obra, para que nós não venhamos a esquecer da obra de Deus. Amém. Né? Mas priorizar a obra do Senhor, como Paulo chama a atenção aqui desses cristãos, falando com eles, no compromisso que vocês fizeram com a obra de Deus, com o Filho. Vocês antes eram exemplo de generosos, de fiéis, e agora não. O Paulo diz a eles, né, no versículo 12 que nós lemos, porque
cidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Olha só, que legal o livro Paulo dizendo: vocês não estão somente suprindo a necessidade da igreja de Jerusalém, mas estão sendo reconhecidos diante de Deus como pessoas gratas, como pessoas que conhecem, que se tem para poder cooperar com a igreja que está lá, enviar uma oferta para a igreja. É porque o Senhor, o próprio Deus, manifestou aí essa abundância, essa bênção na vida de vocês. Então sejam gratos. Então nós aprendemos aqui que nós devemos ser gratos até mesmo por nós temos para contribuir na obra de Deus. Isso não só supre a necessidade da igreja, as contribuições que entram no gasofilados, elas são para prestar assistência ao templo da casa do Senhor. No nosso caso, vocês sabem, do aluguel, da nossa água, da nossa luz, são gastos que nós temos, que é a igreja, é o compromisso da igreja em manter. E isso, e nós vimos aí, Paulo falando, que isso redunda em muitas graças a Deus. Ou seja, nós temos que ser até graças a Deus pela a contribuição que nós temos para entregar na casa de Deus, para cooperar com a obra, para prestar o serviço dessa assistência na obra do Senhor. Visto como na prova dessa ministração, glorifique a Deus pela obediência da vossa confissão contra o Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Amém. Então, também claro aí, meus irmãos, Paulo dizendo que a prova dessa ministração glorifica a Deus pela obediência da vossa confissão. Glória a Deus. Então, quando nós somos fiéis ao Senhor, é por causa da nossa fé, a obediência a Ele. A obediência ao nosso Deus, a nossa fidelidade para com o Senhor. Versículo 14 e 15. Enquanto eles oram a vosso favor com grande fé, em virtude e superabundante graça que há em vós. Graças a Deus por seu nome é Fábio. Amém. Então ele diz: olha, a igreja toda hora, todos estão orando pelos outros, principalmente por vós, para que vocês manifestem novamente esse serviço de estarem ofertando para as igrejas menos favorecidas, para as igrejas que precisavam mais. Então, o Senhor, ela conta, com cada um de nós. Amém. Conta com a nossa fidelidade, com a nossa obediência, e a evidência da nossa fé é a nossa fidelidade, a nossa obediência ao Senhor, a nossa preocupação também com a casa de Deus, com a obra de Deus. Amém. Também na área da contribuição. Amém. São evidências da nossa fé que nós devemos ser, nós somos fiéis. E Paulo agradece a Deus. Ele diz: graças a Deus, graças ao Senhor por esse dom indescritível. Ele fala, ele diz: não tem nem palavras para dizer. E realmente, meus irmãos, quando essa área da contribuição, do dízimo, da oferta na casa do Senhor, é uma área que Deus fala conosco de modo diferente, como está falando aqui aos Coríntios, dizendo para eles ofertarem, contribuírem com a obra de Deus. Amém. Ter essa preocupação, ser participantes também desta área e fazer isso com alegria no coração, com prazer, com contentamento, com gratidão. Precisamos ser gratos a Deus, até mesmo quando nós contribuímos para a obra. Amém. Tudo vem dele, tudo vem do Senhor, e nosso Deus é fiel e não falha conosco. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, Deus Pai, Deus querido, Deus Santo, louvado e bendito é teu nome. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, porque tu és Deus, muito Senhor, dessa atração, muito tipo de louvor. Pai, nesta noite nós entregamos ao Senhor a nossa adoração. Pai, nós somos gratos, Senhor, por cada vida aqui, Senhor, por cada pessoa que dedicou ao Senhor louvor, a sua adoração, Pai. Nós pedimos que o Senhor receba o cheiro suave de Jesus. E no mesmo sentido, Pai,
na tua palavra, Deus. Pai, abençoa cada família representada aqui nessa noite, com todas as bênçãos, Senhor, que tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, meus irmãos. Se alguém trouxe a sua confissão, pode colocar na classe.